Uma flor não pode ser plantada em 2 vasos. Estamos falando aqui de lealdade. Estamos falando aqui de escolha. E escolha só existe no singular. É impossível escolher 2 coisas ao mesmo tempo quando estamos falando de relacionamento, onde o amor é uma escolha. E escolha só tem sentido se for realmente de um elemento, de uma pessoa. Em 1995, eu trouxe um professor para dar um curso no Brasil, Ivan Borsmeny Nagy. Dr. Nagy falava sobre lealdades invisíveis, sobre o fato de que a nossa lealdade, quando existe amor, a nossa lealdade nos conecta e nos denuncia quando existe deslealdade. Uma escolha somente é uma escolha se ela for única. Não há possibilidade alguma de se fazer 2 escolhas ao mesmo tempo em relacionamentos. Numa situação de ciúmes, a pessoa ciumenta, a atitude de ciúmes, muitas vezes sem razão, essa atitude diz muito mais sobre ela mesma do que sobre a sua parceria, do que o seu amor, do que o seu companheiro. Muitas vezes as relações se acabam, terminam por causa de ciúmes, mas existem 2 tipos de ciúmes, né? Existe aquele ciúmes fundamentado, real, e existe um ciúmes que a gente inventa, que a gente cria. E cria como um recurso, um procedimento para se concluir, para se terminar uma relação. Uma atitude de crise, uma atitude ciumenta, diz muito mais sobre aquele que tem ciúmes do que a pessoa da qual ela tem ciúmes. Porque se existe uma crise, um rompimento, algo assim, poderia não ter existido. Se houvesse confiança, se houvesse uma boa terapia, se houvesse fala, diálogo, acordo. Mas não. A pessoa enciumada, às vezes, aproveita esta situação para interromper o relacionamento. O professor Borsmeny Nagy falava sobre lealdade e falava sobre a chamada lealdade invisível. Nós temos uma lealdade quando amamos de verdade. E não há possibilidade alguma de existir qualquer tipo de traição, porque a relação entre os 2 vai esclarecer, denunciar e solucionar isto. Então, diante de uma situação assim, se você estiver passando por algo assim, não se preocupe, porque o ciumento,
quando é um ciúmes neurótico e mal esclarecido, como diz o Dr. Bert Hellinger, pai das constelações familiares, o ciumento é aquele que gostaria de ir embora. O ciumento é aquele que está querendo fugir da relação. O ciumento, então, usa a situação de ciúmes para concluir a relação. Na verdade, a relação ciumenta, para nós estudiosos, é uma relação, quando o ciúmes é um ciúmes exagerado, quando não se tem prova nenhuma de nada, de que o outro traiu, este ciúmes é um ciúmes homossexual. Deixa eu explicar isso. Ciúmes homossexual é um ciúmes onde o ciumento estaria dizendo simbolicamente para o seu cônjuge o seguinte: sabe aquela pessoa de quem você tem ciúmes comigo? Ela é uma pessoa tão gostosa, tão maravilhosa, tão tudo, que você não deveria passar a vida sem conhecê-la, sem se envolver com ela. Porque na fantasia do ciumento, ele acha que a outra pessoa, essa pessoa com quem ela supõe que seu cônjuge está envolvida, é muito gostosa, muito deliciosa, muito tudo. E quem pensa assim, alguém do mesmo gênero, seria simbolicamente uma fantasia homossexual. Então, não se preocupe quando acontecer uma situação de ciúmes exagerado. Procure ajuda especializada, procure resolver. Mas tenha claro para você o seguinte: os ciúmes, às vezes e frequentemente é assim, diz muito mais sobre a pessoa ciumenta do que aquela pessoa de quem ela tem ciúmes. É alguma coisa da cabeça do ciumento. De repente, ele não quer se envolver mais. De repente, ele está numa outra relação. De repente, pode estar com sentimento de culpa. Mas seja o que for, é da cabeça do ciumento. Sempre, sempre da cabeça dele. Sempre, porque mesmo que ocorressem situações que justificassem a atitude de ciúmes, não há como não resolver isso de uma maneira dialogada, de uma maneira equilibrada. Então, o ciumento é aquele que deseja partir, é aquele que deseja ir embora. Segundo Bert Hellinger, segundo os estudiosos mais recentes das novas psicoterapias transacionais. Isso não é uma coisa da minha cabeça. Isso é fruto de muitos estudos. E eu acredito porque tenho visto isso no meu trabalho já desde 1980. Eu sou psicoterapeuta, filósofo, como sabem. E tenho acompanhado trocentas situações assim ao longo da minha vida profissional. Então, ciúmes é coisa de gente que deseja ir embora. O foco dos ciúmes é arrumar uma situação que possa concluir o relacionamento e acabar com esse relacionamento. Por culpas
que só aquele que tem o ciúmes sabe que aquele de quem tem ciúmes nem sempre tem controle, porque não há como ter controle sobre a fantasia da cabeça de uma pessoa ciumenta. Eu acho que era esta a contribuição hoje. Espero ter ajudado, estou à disposição.